nesse momento, mais uma vez, colocando a nossa igreja diante de Deus, e isso começamos a fazer e vamos continuar fazendo, e também a partir da semana que vem, dá início a uma série de mensagens aqui, para tratar de alguns assuntos que entendo que são assim, extremamente básicos para qualquer igreja cristã, para qualquer igreja que busque se alicerçar biblicamente. Então nós vamos tratar de alguns temas aqui, como oração, devoção, igreja, enfim, são alguns temas que normalmente nós chamamos esse pacote todo de formação espiritual, que embora sejam temas conhecidos, muito facilmente são temas negligenciados, e isso acontece porque no dia a dia da igreja esses temas eles são engolidos por outros temas, por outras atividades, pela própria estrutura que se cria, ou pela preocupação com a estrutura a ser criada, e esses temas que são fundamentais vão perdendo espaço e vão sendo deixados de lado. Bom, basta pensarmos um pouquinho que a questão da oração, ela é aqui na nossa igreja, e na maior parte das igrejas, um tema absolutamente marginalizado. Fica à margem, tanto em relação a estudo bíblico, como em relação à prática. Se você tiver uma igreja com 100 pessoas, você tem 15, 20 que realmente se colocam a orar. Se você tiver 1000, você vai ter 50 pessoas que se colocam a orar. Então o nosso discurso ele é muito pronto, muito bonito, quer dizer, bonito mais ou menos, porque tem muita fantasia no meio disso, mas ele é muito pronto, mas a prática bastante negligente. Então nós vamos pensar sobre alguns desses pilares, e essa eu entendo que é a maneira de pensarmos naquilo que eu já comentei a semana passada e que tem sido talvez o tema mais discutido hoje nos meios pastorais, pelo menos aqueles que eu acompanho, que normalmente são grupos de pastores, enfim, de igrejas que têm uma teologia e adotam estrutura de ensino mais parecida com aquilo que eu creio, que é respondermos o que será da igreja pós-pandemia. Esse pós-pandemia nós não fazemos ideia de quando será, e é exatamente por isso que precisa começar a pensar agora. Não é depois que o bebê nasce que você começa a pensar nos preparativos para a chegada do bebê, né? Você começa os preparativos quando você fica sabendo que está grávida, e aí você começa a organizar a casa e a comprar enxoval, e enfim, tomar todas as providências, porque quando o bebê nasce tem que estar tudo pronto. A igreja precisa dar essa resposta. Quando tivermos condição de retomar todas as atividades com a possibilidade de ampliarmos esse nosso número aqui, o que a igreja fará? Para que caminho a igreja vai ser direcionada? Eu entendo que antes de pensarmos isso, nós precisamos rever alguns valores e pensarmos então se adotamos esses valores ou não. Basicamente, se adotamos, temos um caminho certo e saudável a percorrer. Se não adotamos, tem um caminho doentio e absolutamente incerto a percorrer como igreja. Então, isso é motivo extremamente importante para as nossas orações, e por isso eu convido você
a orar mais uma vez comigo, então, nesse sentido. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos amparado, porque o Senhor tem nos sustentado, porque as Suas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos possibilita de fazermos da nossa vida um culto a Ti, e também por esse tempo que o Senhor nos concede de nos reunirmos para oferecermos esse culto de adoração ao Senhor. Pai, que verdadeiramente a motivação do nosso coração seja de prestar culto a Ti. Que nenhuma outra razão exista nos nossos corações, não somente nesse tempo em que estamos aqui reunidos, mas nas nossas vidas. Que nenhuma outra razão ou nenhuma razão seja maior do que a viver para cultuar ao Senhor através de tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor que nos criou, o Senhor que caminha conosco, que conhece lugares dentro do nosso coração que nem nós mesmos conhecemos. O Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas que nada disso, ó Deus, seja impedimento de oferecermos as nossas vidas como um culto ao Senhor, como sacrifício agradável a Ti, ó Deus. Que a nossa mente seja renovada, que a nossa vida seja transformada, que as nossas ações e pensamentos, ó Deus, sejam de acordo com a vontade do Senhor. E que isso também, ó Pai, reflita na maneira como nós nos comportamos como igreja, como comunidade. Deus, que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas, que o Senhor esteja, ó Pai, como o Senhor é, o dono da igreja, dando a direção que o Senhor quer para essa igreja, ó Deus. Nós sabemos que essa direção já está dada na Sua palavra, ó Deus, mas por isso nós pedimos que seja a ação do Senhor através do Seu Santo Espírito a nos dar entendimento, a nos capacitar, a nos fortalecer, para que nós possamos conduzir essa igreja na parte que é responsabilidade nossa, de acordo com a vontade expressa do Senhor. Deus, que o Senhor esteja falando aos corações de cada membro dessa igreja, trazendo-nos essa responsabilidade, trazendo-nos a compreensão desse privilégio, renovando as nossas forças, abrindo os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos enxergar muito mais do que as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que possamos compreender a natureza divina que a igreja tem, porque o Senhor a criou e o Senhor é dono e cuidador dela em todo o tempo, e como a Tua palavra nos diz, um dia é ela, como noiva de Cristo, que será levada pela eternidade, estar diante do Senhor, cultuando o Seu santo e poderoso nome. Deus, essa oração eu faço a Ti, ó Deus, desde já agradecido, porque eu creio na Sua misericórdia e no Seu amor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, é sobre misericórdia, em parte, que eu vou refletir aqui com vocês nessa noite, a partir de um salmo, e pensar um pouquinho a respeito da nossa... Não vou falar necessariamente hoje sobre oração, embora a nossa mensagem aqui hoje, esses minutos, vão abordar também como deve ser, não somente a nossa oração, mas como deve ser o nosso coração diante de Deus. E é claro, às vezes nós colocamos a oração como sendo uma atividade completamente à parte, como algo que agora eu vou orar, e aí você para tudo que está fazendo e você tem ali aqueles minutos, seja lá quanto tempo for, e você transforma aquilo num ritual, e a hora que você fala amém, você desliga ali o botãozinho da espiritualidade e você volta às práticas que você estava fazendo antes. Essa é uma ideia fantasiosa, essa é uma ideia absolutamente fantasiosa. A nossa vida de oração, ela é vida,
de oração. Elas não são momentos separados do resto da vida. Ela é uma prática que, como qualquer outra prática, ela exige tempo no nosso relógio, mas ela não está desassociada das outras práticas. Pense em você dirigindo o seu carro, praguejando, brigando, vindo para a igreja, bravo com todo mundo, xingando todo mundo, mas a hora que você chega na igreja, dá início ao culto, 19 horas e 30 minutos, e aí a pessoa que está dirigindo olha para você e fala assim: irmão, faça oração. E aí você começa: ó Senhor Deus, como é bom estar aqui louvando o seu nome. Há 30 segundos atrás você estava praguejando ali fora. 30 segundos atrás você estava planejando como que você ia matar aquele cara que te fechou no trânsito. Mas agora, durante esse 1 minuto e meio, olha, uma oração de 1 minuto e meio é longa, né? Oração de 1 minuto e meio, você desliga o botãozinho do ódio e você faz a oração linda. A hora que você fala amém, você desliga o botãozinho da espiritualidade e volta a pensar: amanhã eu encontro esse cara de novo na rua. E vida que segue. Gente, isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura. Essa é uma oração que não encaixa na vida do cristão. Porque a nossa oração, uma vez que ela é aquilo que sai do coração, as palavras você pode escolher as palavras que você quiser. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E que coisa linda isso. Mas o seu coração está sendo lido por Deus, muito mais do que as suas palavras estão sendo ouvidas por Deus. Essa oração é só uma máscara, essa oração é só uma fantasia, e a gente precisa então pensar nisso, não hoje, provavelmente a semana que vem, mas como eu disse, hoje nós vamos, de certa forma, pensarmos a respeito do nosso coração, e o nosso coração está ligado à nossa vida de oração. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 130. Salmo 130. A palavra de Deus diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel e todas as suas iniquidades. Antes de pensarmos um pouquinho o que esse salmo tem a nos ensinar, eu gostaria de reler esse salmo a partir da tradução da nova versão internacional, né, a NVI. Não é a que eu uso, e por isso eu estou pegando aqui, porque a contextualização, ou melhor, a tradução um pouco mais próxima dos nossos dias, nos ajudam a entender um pouco melhor aqui a ideia do salmista. Então eu vou refazer essa leitura. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã.
Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Bom, esse salmo, ou melhor, nesse salmo, o salmista, embora faça dele uma oração, e os salmos têm essa característica, ora são escritos em forma de oração, ora em forma um pouco mais poética e na maioria das vezes usado como música durante alguns momentos da vida do povo, sobretudo relacionado aquilo que acontecia no templo. Neste salmo, o salmista, ele ora pedindo socorro, mas não aquele socorro que nós acostumamos ler na maioria dos salmos, que é aquele pedido de socorro para que Deus destrua os seus inimigos, para que Deus o cerque de anjos que o protejam, para que Deus se mostre como sendo o refúgio, se mostre como sendo uma fortaleza. Enfim, a oração não é um pedido para que Deus guarde a sua vida dos inimigos que querem tirar a sua vida. Aqui não, no Salmo 130 não é isso que ele faz. No Salmo 130, o que o salmista faz é uma reflexão pessoal. Ele coloca-se diante de Deus, entendendo que existe um inimigo que precisa ser tratado e destruído. E esse inimigo não é o inimigo que vem de fora, mas é o inimigo que está dentro. O inimigo a ser tratado nesse salmo, salmo de número 130, é o pecado que em nós habita. Gente, isso por si só já seria suficiente para ficarmos muito tempo aqui falando. Eu não vou ficar aqui muito tempo falando, vou ficar só um pouquinho de tempo falando sobre isso. Mas essa característica do salmo já nos ensina que, no mínimo, deve fazer parte das nossas orações um pedido de socorro dirigido a Deus, para que Deus trate do nosso coração. E aí você pode fazer a sua leitura, a sua análise pessoal acerca disso. Se você pensasse nas 10 últimas orações que você fez, e olha que eu estou aqui, assim, crendo firmemente que você se lembra das 10 últimas orações que você fez. Bom, se você tem uma vida de oração, fica mais fácil. Se você ora só esporadicamente, aí vai ficar mais difícil ainda você lembrar da 10ª, né? Aquela que está lá atrás. Aí vai ficar muito mais complicado. Mas enfim, se você tivesse a capacidade de lembrar-se das 10 últimas orações que você fez, quantas vezes foi objeto da sua oração um pedido, um clamor a Deus, para que Deus expulsasse do seu coração o seu pecado? Quantas vezes? Eu penso que a maior parte do tempo nós dedicamos para falar do pecado dos outros, nós dedicamos para falar da necessidade de ter a saúde restaurada, para falar que nós necessitamos de um ajuste na nossa vida financeira, nós necessitamos de várias, políticas públicas que tragam bem-estar para nós e para a nossa sociedade, em todos os segmentos. Mas a questão é, quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração e dizemos assim: Senhor, o Senhor sabe do meu coração, e o Senhor sabe que o meu coração não está muito legal.
O Senhor sabe que o meu coração hoje, nessa hora que eu estou indo dormir, ele está até cansado de sentir tanta raiva. O Senhor sabe que hoje eu tive muito ódio. O Senhor sabe que hoje eu pequei várias vezes e eu não somente cometi um pecado ali pontual, específico, mas desde o momento, às 6 horas da manhã, quando esse pecado entrou na minha vida, entrou no meu coração, das 6 horas da manhã até agora, meia-noite, eu continuo alimentando esse pecado no meu coração. Senhor, me liberta disso. Mas não me liberte somente hoje, me liberte para sempre desse pecado. Quantas vezes essa é a nossa oração? Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus dessa maneira? Talvez no máximo nós falamos assim: Senhor, o Senhor sabe como é o meu coração. O coração do ser humano é meio confuso, sabe o que é para fazer, mas não faz, igual Paulo. O Senhor sabe que é assim desde o início, igual Adão e Eva. E você vai fazendo as comparações, e o Senhor sabe que eu gostaria de ser um pastor fervoroso, mas os irmãos da igreja não ajudam. O Senhor sabe que eu gostaria de fazer as coisas, mas todo mundo apático. E aí nós transformamos a nossa oração num despejar de responsabilidade sobre os outros, né? E aí nós esquecemos, porque quanto mais a gente fala do problema do outro, menos a gente se atenta para os nossos. E a gente acha que Deus se engana também com isso. Parece que a gente usa isso como um subterfúgio, uma fuga para assumir responsabilidade, para assumir a nossa responsabilidade, porque do meu pecado o responsável sou eu e mais ninguém. Ninguém me obriga a pecar. Nós sabemos que as pessoas podem potencializar isso. Nós sabemos que o próprio diabo potencializa isso. Mas o responsável pelo meu pecado sou eu. E mais ninguém. Por isso, só quem tem que prestar contas do meu pecado sou eu. E por isso, só quem tem a capacidade de abandonar esse pecado, essa capacidade que eu encontro em Deus, para abandonar esse pecado também sou eu. As pessoas podem orar por mim, mas as pessoas não têm a capacidade de invadir o meu coração e arrancar do meu coração o meu pecado. Ele está lá e ele permanecerá lá enquanto eu não colocar isso de verdade diante de Deus. Sem mas, sem justificativas, sem desculpas, sem fugas. Talvez só isso já fosse o suficiente para a gente no Salmo 130. Se ele ensinasse só isso para mim, eu já entenderia que Deus tinha motivo já para registrar o Salmo 130 na sua palavra. Mas avança, ainda é mais do que isso. Quando o salmista aqui então, ao invés de olhar para os problemas, para os desafios, para os inimigos que o cercam constantemente, que o afrontam, que o colocam a vida dele em risco, que colocam o reinado dele em risco, ao invés de olhar para fora, ele olha para dentro. E esse olhar para dentro, esse olhar para si mesmo, ele aponta para duas ações absolutamente necessárias nas nossas vidas. Voltemos aqui ao Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas.
E no verso 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou como li na NVI, se o Senhor fizer registro dos pecados, quem escapa? Bom, a resposta aqui é óbvia: não escapa ninguém, não subsiste ninguém, não salva um sequer, nenhum. Isso para a gente é fundamental. Esse olhar para si, esse olhar para dentro de nós mesmos, nos ajuda no nosso desenvolvimento cristão ao fazer com que nós tomemos duas ações. A primeira, que é essa chegar à conclusão, ainda que seja tão óbvio, né? Mas talvez isso seja necessário a todos nós, pelo menos de tempos em tempos, que é chegar à conclusão que continuamos sendo pecadores. Continuamos sendo pecadores. Embora o pecado não tenha mais poder para nos condenar, continua existindo nas nossas vidas. Continua nos atormentando, continua bagunçando o nosso relacionamento, tanto com o próximo quanto com o nosso próprio Deus. Está aqui, está aí, todo tempo. Quando falamos a respeito do pecado e insistimos em lembrar que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, estamos direcionando as nossas vidas para uma vida de negligência, de leviandade. Porque sim, é verdade que Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados, mas isso não significa que o pecado deixou de existir nas nossas vidas. Continuamos pecando. Continuamos com uma natureza pecaminosa que nos inclina a fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Continuamos. Embora tenhamos um novo coração, embora em nós habite um novo espírito, isso não quer dizer que o velho homem não exista mais. Está aqui dentro. Eu não tenho muita certeza, se alguém souber pode até falar, se foi Calvino ou foi Lutero, ou foi Spurgeon, sei lá quem disse isso. Mas ao falar do velho homem associado ao batismo, ele diz algo mais ou menos assim, que ele acreditava que o velho homem deixaria de existir naquele momento, mas ele descobre que o infeliz sabe nadar. Lutero diz isso. É uma verdade. Às vezes nós fantasiamos as coisas como se, a partir do momento que Cristo passa a ser Senhor da sua vida, o velho homem não existe mais. Bom, se não existisse mais, você não pecaria mais. Mas ele continua existindo. E você continua pecando. Só que agora você tem a condição de guerrear contra esse pecado, que antes te escravizava, agora não escraviza mais. Você não é mais escravo do pecado. Agora você é, e a sua vida deve demonstrar isso, escravo de Deus, servo de Deus. Como filho de Deus, você tem essa capacidade agora de lutar contra esse pecado. A primeira coisa, então, que quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós precisamos admitir é que os pecados estão aqui. Um monte deles. Alguns mais expostos, outros mais escondidos, mais acobertados, alguns que eu deixo transparecer, alguns que eu escondo dentro do meu coração. Não importa, faz diferença nenhuma. As mentiras que eu conto para vocês, para que vocês não identifiquem os meus pecados, não enganam a Deus. Não enganam a Deus. Porque Deus conhece o que está aqui.
E o que sai daqui, ao invés de enganar, só faz com que eu peque mais uma vez. Só faz com que esse pecado seja potencializado. Faz com que eu viva uma vida, talvez, de aparência. Então, reconhecer que somos pecadores é uma das, se não é o primeiro passo rumo a uma vida de maturidade cristã. Mas é claro que não basta fazer isso, né? Não é só isso. É necessário que haja também confissão de pecado. E aí hoje eu vou trabalhar alguns outros textos, vou citar, na verdade, você pode acompanhar se você quiser, alguns outros textos que nos ajudam a entender isso. É necessário que haja essa confissão de pecado. Isaías 55, por exemplo, pensando nessa nossa confissão de pecador e dessa necessidade de confessarmos os nossos pecados, Isaías 55, a partir do verso 6, texto bastante conhecido nosso, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o seu Deus, porque ele é rico em perdoar. Ora, se você precisa se voltar a Deus, porque Deus é rico em perdoar, significa que você tem pecados a serem perdoados. Mas os nossos pecados não foram todos perdoados? Bom, no que diz respeito à nossa salvação, sim. Só em relação a isso. Só em relação a isso. Porque os nossos pecados continuam sendo afrontas, continuam sendo ofensas contra o Deus Santo que nos salvou. Isso não mudou. Aquilo que era pecado antes da minha conversão continua sendo pecado agora. Aquilo que Deus olhava como sendo um ato de rebelião contra Ele, continua sendo um ato de rebelião agora. Mas pela sua graça, amor, misericórdia, Ele não leva isso em consideração quando Ele decide me salvar. Mas continua sendo algo desrespeitoso, continua sendo algo a ser eliminado da minha vida. Provérbios 28 vai dizer o seguinte, Provérbios 28, verso 13: o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Gente, se tem um negócio difícil na vida, é você encobrir pecado. Aí talvez a gente pense nisso, como a gente tem dificuldade de transformar alguns assuntos em algo palpável, né? No nosso dia a dia, é só você pensar como é difícil você fazer as coisas erradas no serviço e, num primeiro momento, contar uma mentira para que não se descubra que foi você, e depois você ter que sustentar dia após dia aquela mentira, dia após dia, dia após dia, e você se lembrar dos mínimos detalhes da primeira mentira, porque senão cada dia você conta uma mentira diferente, não é? Sabe aquele funcionário que falta e na primeira falta que ele falta porque ele está com preguiça, ele falta porque ele resolveu passear no shopping, mas é porque a avó morreu. O problema é que a avó morre todo mês, não sei quantas vós a pessoa tem. Então não esqueça, tá? Você só tem 2, certo? Pega um caderninho e vai ticando lá, ó. A avó eu já matei, agora eu preciso matar a outra pessoa da família. Senão vão descobrir. Como é difícil, né, lidar com isso. Como é difícil cometer o pecado e depois ficar apagando o rastro para que ninguém descubra. Ai, como é complicado isso. E sabe o que acontece? Quando nós fazemos isso, o tempo que deveria ser investido no nosso crescimento espiritual acaba sendo desperdiçado para apagar os rastros dos pecados que cometemos. Hoje, em tempo de tecnologia, você tem uma conversa indevida, você assiste algo indevido,
E aí depois você tem que apagar os rastros. E aí você vai lá. Eu não vou nem dar os detalhes, senão a Elisa vai pensar assim, ele sabe como fazer. Não, não sei, tá? Não sei. Mas você vai lá e entra no histórico e apaga. Mas aí você fica sabendo que, não, mas não fica só no histórico, fica na galeria. Vixe, na nuvem, aí pronto. Entrou na nuvem, agora tem que apagar o, sei lá, o que apaga para sumir da nuvem? Apaga o registro da conta no Google, para poder sumir na nuvem. Não sei o que faz, mas aí, poxa, e agora? Não, deixa eu correr lá, deixa eu apagar aqui também. Tem aquela outra pegada que ficou para trás, deixa eu apagar. Ficou a impressão digital ali, opa, tem que apagar. E aquele medo, vai que não dá tempo de apagar. Vai que a minha esposa, o meu esposo, ou vai que o meu chefe é mais esperto que eu nessa área da tecnologia, e ele consegue encontrar aquilo que eu estava achando que já estava completamente enterrado. E aquela preocupação, dia após dia. Como é pesado isso. Como é pesado. Então, em vez de você ficar preocupado em se tornar um ninja na arte de apagar os rastros, dedique seu tempo para buscar em Deus sabedoria para fugir do pecado. É mais útil. Não só mais útil para você, mas é mais agradável, ou melhor, é agradável ao nosso Deus. Joel capítulo 2, Joel capítulo 13, vai dizer assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade ou bondade, e se arrependa do mal. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Muda por dentro e não por fora. Chora por dentro e não por fora. Ora com o coração e não com a boca. A não ser que a boca seja a expressão do coração. Enquanto não for, é melhor nem orar, é melhor nem falar, porque vai estar falando bobagem, vai estar inventando um arrependimento que não existe. Não, se arrependa mesmo, de verdade, lá dentro, rasga o coração. Se eu não estou enganado, essa quarta-feira eu comentei isso na escola bíblica. Como que com o passar do tempo nós fomos deixando de lado essa temática do arrependimento. Nós fomos negligenciando essa temática do arrependimento. E nos esquecemos que faz parte da mensagem do Evangelho, que sai da boca de Jesus, que sai da boca dos apóstolos, que sai da boca de João Batista, o arrependei-vos. Arrependei-vos. Não é para ter remorso, é para ter arrependimento. Não é para ficar chateado com as consequências. Estou me sentindo down. Estou me sentindo triste. Mas por que está triste? Porque as consequências foram ruins? Não. Tem que ter arrependimento. É lá de dentro. Antes que você sequer possa avaliar as consequências. É arrependimento pelo ato, independente das consequências. Deu tudo certo, mas eu estou arrependido. Arrependido do quê, se deu tudo certo? Arrependido porque eu fiz aquilo que não era para fazer. E é a partir daí que eu decido não fazer de novo. É a partir daí que eu decido buscar em Deus o não fazer de novo. Nós precisamos nos voltar os nossos olhos para dentro e nos colocarmos diante de Deus com essa mesma motivação, com essa mesma inclinação do salmista. Senhor, graças a Deus, o Senhor não faz registro
dos pecados, porque senão eu não estaria vivo. É que nós falamos isso e parece que nós estamos falando somente da misericórdia de Deus. É verdade, estamos falando da misericórdia de Deus. Só que só valoriza a misericórdia de Deus quem se sente necessitado de misericórdia. Só precisa de alguém, de um Deus misericordioso, quem se vê atolado na lama. Só precisa de um Salvador quem se vê necessitado de um Salvador. Senão não. Senão não. Deus é bom? É, e daí? Deus é misericordioso? É, e daí? Cristo salva? Salva, mas e daí? É só a partir do momento que eu me entendo como sendo alguém completamente desprovido da capacidade de salvar-me a mim mesmo, de mudar a minha relação com o pecado, é que eu olho para Deus, para esse Deus misericordioso, para esse Deus amoroso, para esse Cristo que salva, e eu digo: Senhor, entra e muda a minha vida. Senão não. Senão não. Não é do bem bom que o salmista clama a Deus, mas é do fundo do poço, é das profundezas. Ou aquela expressão que nós gostamos dela, né, do lamaçal do pecado. É de lá, é de lá. Enquanto estava em terra firme, a gente segue a vida, mas a hora que começa a afundar na areia movediça, opa, preciso de ajuda. É de lá. Só que precisa se reconhecer necessitado, então, dessa ajuda. E é claro, quando falamos sobre confissão de pecado, não tem como deixar de fora o escrito de João. Evangelho não, a carta. A primeira carta de João, lá no verso 9, capítulo 1, verso 9, quando ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Gente, isso precisa trazer assim um conforto no meu coração. Isso precisa confortar o seu coração, porque dos sentimentos, eu não gosto muito de usar esse termo, porque parece que fica um negócio meio vago, mas talvez nesse momento seja a palavra. Um dos sentimentos que nós temos em relação ao pecado é a vergonha. É a vergonha, e aí da vergonha afastamento. Não é? Mas a Bíblia não diz, em momento algum, que quem peca deve sentir vergonha e afastar-se. A Bíblia diz que quem peca deve confessar os seus pecados. E por que é assim? Porque confia num Deus que é misericordioso e por isso perdoa os seus pecados. É a mesma linha de raciocínio que Paulo usa quando ele está instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E aí, se eu encontrar dentro de mim, dentro do meu coração, motivações erradas para participar daquele momento, eu deixo de participar? Não, não é isso que Paulo diz. Paulo diz que examine-se e depois tome da ceia. Examine-se, se conserte com Deus, exponha isso a Deus, confesse a Deus, busque em Deus restauração, mas continua perto, porque se já é complicado para nós nos libertarmos de alguns dos nossos pecados de estimação, estando perto, imagine o que vai acontecer se estivermos longe. Aí pronto, aí foi, já era. Talvez é sobre isso que Pedro, talvez, tá? Mas talvez é sobre isso que Pedro diz quando ele se refere ao diabo como sendo aquele leão que anda em volta esperando alguém que dê bobeira, que dê uma vacilada, que ele possa tragar.
É isso. Por conta de reconhecer os meus pecados, eu me afasto. Quando eu me afasto, eu saio de perto. E quando eu saio de perto, o leão está por perto, prontinho para me pegar, prontinho para falar: é verdade, você não vale nada, é verdade, você não é bom o suficiente. Gente, se você ouvir essa voz, você não é bom o suficiente, você retruca essa voz e diga assim: você tem toda a razão, você tem toda a razão. E Deus não me aceita porque eu sou bom, Deus me aceita porque Cristo morreu no meu lugar, Deus me aceita porque Cristo é Senhor sobre a minha vida, Deus me aceita porque através do sangue dele eu fui justificado. Pode dizer isso, sem medo de errar, sem medo de errar. Agora, se você abaixar a cabeça e falar: é verdade, não sou bom, com esse pesar, como diz também uma frase de quem disse, quando você decide se afastar de Deus, o diabo terá sempre um barco te esperando. Hoje seria um Uber, né? Quando você decide se afastar, o Uber já está na porta lá te esperando para te levar. Quanto mais longe, melhor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente faz uso desse olhar, então, para dentro, a gente reconhece os nossos pecados, e esse reconhecer os nossos pecados precisa nos conduzir, então, nesse caminho de arrependimento e nesse caminho de confissão. E não vamos falar aqui da confissão, isso é tema para a gente conversar um pouco numa escola bíblica, mas em alguns momentos a confissão tem que ser só com Deus, em outros momentos ela tem que ser com as pessoas que estão envolvidas no seu pecado, em outros momentos ela tem que ser pública diante da igreja, mas isso é assunto para uma outra hora. Mas quando a gente olha então para dentro de si, esse ato, essa maneira de se comportar, nos leva também a um fortalecimento de crenças que são essenciais para a nossa fé, absolutamente essenciais para a nossa fé. Olha só como que o salmista vai desenvolvendo isso. Depois de reconhecer esse pecador, depois de reconhecer que ele tinha muita coisa a ser registrada por Deus, e ele dá um glória a Deus, porque o Senhor não está anotando nada no caderninho, no verso 3, ele diz assim: contigo, porém, está o perdão. Contigo, porém, está o perdão. Meus queridos, nós não nos afastamos de Deus simplesmente porque não há perdão em outro lugar. Não há perdão em outro lugar. De maneira alguma. De maneira alguma. Essa compreensão de que Deus é um Deus perdoador, ela precisa ser constantemente alimentada no nosso coração, constantemente. Não para que a gente peque à vontade, mas para que quando peque, a gente não fuja dele. Eu sei que não pode fugir de Deus, não dá para fugir de Deus, mas dá para viver uma vida bem distante dos caminhos dele. Isso sim, isso é absolutamente possível. Mas esse Deus perdoador, quando nós compreendemos isso alimenta dentro de nós essa vontade de estarmos perto dele. Imagine-se como que aquele filho, o filho pródigo, que deixa a sua casa depois de fazer uma bobagem, vai para a vida, faz mais um monte de bobagem até o momento que, não necessariamente ainda por arrependimento, mas por necessidade, sim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Imagine se naquele momento ele pensasse assim: mas meu pai tem um coração terrível. Como dizem, tem um coração peludo. Meu pai tem um coração duro.
Estou até imaginando, eu chegando na porteira da fazenda e meu pai soltando os cachorros. Estou imaginando, eu correndo de braço aberto e o meu pai correndo com um pedaço de pau na mão. Mas a compreensão daquele jovem não é essa. A compreensão daquele jovem é, não, eu vou voltar, porque quando eu chegar eu vou encontrar um pai perdoador. Esse pai perdoador não precisa fazer tudo que eu quero. Agora eu já aprendi isso. Mas eu sei que ele vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Por isso ele vai me acolher. Deus é assim. O perdão de Deus não quer dizer que Deus simplesmente faz vista grossa aos nossos pecados, mas quer dizer que Deus continua com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Quer dizer que nós, salvos em Cristo, continuamos tendo a nossa salvação garantida, a nossa morada no céu garantida, o selo colocado, impresso pelo Espírito Santo na nossa vida continua lá. Isso não quer dizer que Deus faz vista grossa aos nossos pecados. Até porque o Deus que ama é o Deus que disciplina. É o Deus que corrige. É o Deus que puxa a orelha quando tem que puxar. Miqueias, no capítulo 7, esse vai dar trabalho para vocês acharem, né? Miqueias, capítulo 7, lá no verso 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Estão lá, mas Deus não está mais contando com eles. Está lá, Deus não tem amnésia, Deus não esqueceu de nada, mas Deus não está colocando esses pecados na balança. Porque se colocasse na balança, como pergunta o salmista, quem, Senhor, escaparia? Ninguém escaparia. Precisamos aumentar também a compreensão, essa certeza de que Deus é um Deus ativo, presente e constante. Versos 5 e 6 diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se tem uma coisa que é certa para nós, é que esse certo é óbvio, certo dentro da nossa capacidade humana de pensar o futuro. Mas é certo para nós que daqui a um pouquinho o relógio vai bater 20h51. Isso para nós é certo. Está estabelecido, Deus estabeleceu o tempo dessa maneira e nada vai mudar isso. Não tem como mudar isso. A gente pode até pegar o relógio e voltar ele para trás. Já não está mudando o tempo. A gente só está mudando o nosso relógio. Vai ser 20h51. Isso quer dizer constância. O guarda que anseia pelo romper da manhã, ele sabe que vai chegar o romper da manhã. O turno acaba, né, Márcia? Graças a Deus. Graças a Deus o turno acaba. Graças a Deus a madrugada pode ser terrível, mas você olha para o relógio e fala: poxa, que bom que falta só mais meia hora de plantão. E quando você olha para o relógio e diz, que bom que falta só meia hora de plantão, a sua energia dá uma, ufa, vamos lá, o gás final. Porque se você olhar no relógio e falar, poxa, ainda falta meia hora, aí dá aquela murchada. E aí na sua cabeça já se passaram 10 minutos, mas você olha e ainda falta meia hora.
O dia está meio confuso, sabe aquele dia que parece que as coisas não estão acontecendo dentro da normalidade? Então, naquele dia o tempo resolveu não correr. Aí você entra em desespero. Porque se as coisas saírem da ordem, complica a nossa vida. Mas não sai da ordem. Nada sai da ordem. A ação de Deus não sai da ordem. A presença de Deus não sai da ordem. É constante. Nada impede a sua mão. Nada é capaz, nada que seja capaz de barrar a presença de Deus nas nossas vidas. Isso não quer dizer que Deus faz aquilo que nós queremos, na maneira que nós queremos, no tempo que nós queremos. Mas isso quer dizer que Deus está presente todo o tempo. E isso alegra o nosso coração. Poxa, que bom, não estou passando por esse sufoco sozinho, não estou enfrentando esse problema sozinho, essa guerra sozinho. E não é aquele Deus apático, aquele Deus bobalhão, mas é um Deus ativo, é um Deus ativo. Ora, por que o salmista diz que ele aguarda o Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper do sol, pelo início de um novo dia e o fim do seu turno de trabalho? Porque o salmista crê que essa presença de Deus é uma presença renovadora, é uma presença ativa. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Isso é ativo, sabe, é aquela injeção de ânimo que Deus nos dá, então, toda manhã. Eu queria te conceder mais um tempo de vida, mais um dia de vida. Isso renova, isso dá gás para continuar em frente. Só abrindo um parênteses, quando pensamos em oração, por isso que, se na nossa vida de oração nós não desenvolvemos, como parte dessa nossa vida de oração, uma vida de agradecimento, nós, mesmo estando com as nossas vidas alinhadinhas, nós vamos perdendo a nossa força. Nós vamos perdendo. Porque a gente não olha para aquilo que Deus tem feito. Uma das coisas mais terríveis que eu acho de ouvir no nosso meio cristão é a tal da expressão assim: estou desanimado. Porque eu começo a me perguntar, por que nós estamos desanimados? O que é que está tão ruim assim, que leva a gente ao desânimo? Somos salvos em Cristo, então o futuro já está garantido, beleza. Aqui, no presente, servimos a um Deus que cuida das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias, um Deus que tem se demonstrado um Deus provedor das nossas necessidades físicas. Desanimado com o quê? Que desânimo é esse? E ainda que uma das saia do controle, mas é uma. Porque se toda hora que alguma coisa der errado no nosso planejamento, a gente ficar desanimado, então vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Não temos motivo para ficar desanimados. O que nos falta é esse olhar que consegue enxergar as bênçãos que Deus tem nos concedido no dia a dia. E aí a gente vai perdendo essa compreensão, esse entusiasmo, essa força. Poxa vida, queria ter tanto um carro novo, mas eu só tenho um carro semi-novo. Poxa, eu queria tanto ter uma casa assim, mas a minha casa é um pouquinho a menos. Queria tanto fazer isso, mas não deu. Vou ter que fazer isso aqui. Queria uma televisão de 80 polegadas,
mas não deu, tive que me contentar com uma de 70. Bom, se a gente olhar para o nosso planejamento, é assim que a gente enxerga as coisas. Fala, estou tão desanimado, nada do que eu quero acontece. Valorize o que tem acontecido. Valorize o que tem acontecido, para você ver como você não inverte essa lógica, para você ver como que o nosso gás não dá um e a gente passa a valorizar essa vida que Deus tem nos dado de uma maneira tão maravilhosa e na maior parte do tempo sem mérito da nossa parte. Mas o salmista dá mais um passo e ele mostra mais um elemento que é essencial à nossa fé, que é a misericórdia de Deus. Final do verso 6 para o verso 7, ele diz assim: mais do que os guardas esperam, anseiam pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Gente, nós oramos porque Deus é um Deus misericordioso. Nós nos aproximamos de Deus, nós temos a ousadia, como diz o autor da carta aos Hebreus, porque nós cremos que Deus é Deus misericordioso. Nós colocamos as nossas aflições diante de Deus porque cremos no Deus que é misericordioso. Nós temos então essa vida de relacionamento com Deus porque Deus é um Deus misericordioso e nós cremos nisso. E a gente não pode esquecer disso, porque se você esquecer que Deus é misericordioso, acabou-se a vida de oração. Para que colocar as minhas dificuldades diante de Deus se Deus não tem misericórdia da minha vida? Para que me achegar a esse Deus, se Deus que sabe tudo, sabe, mas não faz nada para mudar? Essa compreensão de que Deus é Deus misericordioso, ela não pode ser abalada nos nossos corações. E isso é o que nos impulsiona nessa vida, então, de olhar para dentro de nós, de reconhecermos que Deus tem ou teria motivo para não nos salvar, mas pelo fato de ser misericordioso, nos salvou. Deu um jeito, providenciou o meio, que é o sacrifício de Cristo, para que nós fôssemos salvos. Isso é fruto da sua misericórdia, e a gente não pode esquecer disso. Para encerrar, Salmo 86, verso 5, diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. O Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é extremamente misericordioso para com aqueles que buscam a sua misericórdia. Isso não pode sair da nossa mente, do nosso coração, isso tem que ficar impregnado dentro de nós. É dessa maneira que nós, ao olharmos tudo isso, olharmos a nossa condição de pecado, não de condenados pelo pecado, mas da condição de ainda convivermos com a presença do pecado, mas nos lembrarmos o tempo todo que servimos a um Deus que é misericordioso, que é perdoador, que é ativo, presente e constante na vida dos seus filhos. É isso que nos dá um gás e nos faz seguir em frente. Que seja então assim a nossa vida, para a honra e glória do nome dele. Nós vamos encerrar o nosso culto ouvindo ali uma música. Se você sabe, você canta junto. Se você não sabe, você faça dessa música a nossa oração de se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu
cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me ama